Olá, olá, graça e paz, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Mais uma mensagenzinha de Deus no seu coração, que se encontra lá no livro de Gênesis. Capítulo 11, no capítulo 10, nós vemos a família, os descendentes de Noé, no capítulo 10, toda a descendência de Noé. No capítulo 11, a mensagem vai falar: toda a terra com uma mesma língua, glorificado seja Deus. Capítulo 11 de Gênesis, versículo do 1 ao 32. Glorificado seja Deus. Aleluia. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, e foi-lhe o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo o sumo toque nos céus, e façamos nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A confusão das línguas. Eita glória! No capítulo 11, do versículo 1 ao 6, fala toda a terra com uma mesma língua. A partir do versículo 7, a palavra já vai dizer a confusão das línguas. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade, por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu 100 depois que gerou a Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas, e viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Salá 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Salá depois que gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou o Peleque.
Apeleque. E viveu Heber, depois que gerou Apeleque, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleque 30 anos e gerou Reu. E viveu Peleque, depois que gerou Reu, 290 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou Serruque. E viveu Reu, depois que gerou Serruque, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serruque 30 anos e gerou Naú. E viveu Serruque, depois que gerou Naú, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naú 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naú, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, Anaú e a Arã. E estas são as gerações de Tera. Terá gerou a Abrão, a Naú e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em um dos caldeus. E tomaram Abrão e Naô mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naô era Mical, filha de Arã, pai de Mical e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos, e tomou Terá Abrão seu filho, e Aló filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de um dos caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali, e foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Arã. Glorificado seja Deus. Meus amados, vem aqui falando das gerações de Noé, falou da geração de Noé. Agora aqui já começa uma outra geração. Glorificado seja Deus. A confusão das línguas. Começa falando no capítulo 11, toda a terra com uma mesma língua. A partir do versículo 7 já começa a confusão de todas as línguas. Porque o povo queria construir uma torre. E essa torre se chama Torre de Babel. A cidade de Babel. Então, meus amados, aí houve confusão. Porque o homem havia esquecido de Deus, do Criador. Quantos tem hoje esquecendo o Criador? Quantos tem levando mensagem que não é do Criador? Quantos tem aí nos seus maus caminhos? Mas eu quero dizer que a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo, o Senhor. Deu a vida por cada um de nós. Meus amados, nessa mensagem nós vemos aqui no Velho Testamento, mas no decorrer dessas mensagens nós vamos ver a vinda do Criador, a vinda de Jesus já anunciada.
a vinda do Filho do Homem anunciada. E cada dia que nós lemos essa palavra, nós vamos ver as gerações, vai falar da palavra, vai falar das gerações, vai falar das línguas, vai falar das tradições. Tudo isso é algo de aprendizado para cada um de nós. Linhagem, línguas, tradições, gerações, tudo isso é um aprendizado para que nós foque no único significado do Velho Testamento para o Novo Testamento, que é o nascer e o renascer de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que todas essas gerações vêm de uma mesma nação, do nosso Criador. Ele começou a obra e ele findará a obra dele na minha vida, na sua vida. Mesmo que nós caia, mesmo que nós se levante, mas o Senhor nosso Deus, ele vai continuar firme, ele vai continuar forte, ele vai continuar sendo Deus. Que nós caia, que nós se mantenha de pé. Deus é Deus. Ele é firme. O Senhor é a rocha firme, inabalável. Que cada um de nós, firme nessa rocha, busque estar abrigado à sombra do Onipotente. Para que você possa dizer, descansei à sombra do Onipotente. Deus é tão amoroso, é tão bondoso que ele criou o homem o decepcionou e ele destruiu a humanidade. Mas depois ele vai e faz um conserto. Ele vai e faz um conserto com a humanidade. Que não inundaria a terra mais com água, que não haveria mais dilúvio na terra. O que eu quero lhe dizer é que a bondade de Deus, o amor de Deus para comigo e para com você é imenso. Nós não tem imensidão o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Porque mesmo nós sendo falho, mesmo nós sendo fraco, mesmo nós sendo muito, muito falho, o Senhor continua firme e nos amando com a sua infinita misericórdia e com o seu infinito amor. E o amor de Deus é esse. Se o amor de Deus estiver em mim e estiver em você, nós aprendemos a amar, nós aprendemos a perdoar e nós aprendemos a perseverar. Porque o amor, Paulo vai dizer que pode ter todas as coisas, mas se não tiver amor, nada disso adianta. Porque Deus é amor e Ele ama incondicionalmente o ser humano. Independente das quedas, das falhas, Ele sabe que eu e você podemos fracassar, podemos cair. Sabe por que nós caímos, meus amados? É porque se nós ficarmos de pé firme, nós iríamos se achar alguma coisa. E para que nós não se ache nada, o Senhor permite que nós caia. Para que nós clame o nome dele e ele venha e nos levante. Amém? Aqui no versículo 4, eu vou trazer um ponto referente ao versículo 4 do capítulo 11. Onde a palavra diz, e edificamos, façamos nós um nome. O pecado do povo na terra de Sinai foi ambição, de dominar o mundo e dirigir o seu próprio destino. A parte de Deus, através da união política centralizada, pode e grande
grandes conquistas. Esse desígnio era fruto do orgulho e rebeldia contra Deus. Deus frustrou o propósito deles, multiplicando idiomas em seu meio, de tal maneira que não podiam comunicar-se entre si. Meus amados, a confusão das línguas, né? A terra falavam a mesma língua e queriam fazer as suas próprias vontades. Mas nós não temos que fazer as nossas próprias vontades. Nós temos que fazer a vontade daquele que nos criou. Isso deu origem à diversidade de raça, idiomas do mundo neste tempo. A raça humana, deixando a Deus, voltou-se para a idolatria, a feitiçaria e a antropologia. Isaías 47, 12. Êxodo 22, 18. Deuteronômio 18, 10. As funestas consequências deste estado espiritual nos seres humanos é descrita em Romanos 1, 21 ao 28. Deus os entregou à impureza dos seus próprios corações. Romanos 1, 26, 24, 26, 28. E com Abrão, ele prosseguiu, dando cumprimento ao propósito da salvação da raça humana. Glorificado seja Deus, meus amados. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no versículo 30 e 28, a mensagem vai dizer: os dos caldeus, e essa cidade antiga ficava cerca de 1.600 quilômetros a sudeste da cidade de Babilônia, perto do rio Eufrates, na região hoje chamada Isaque. Sim, o Deus Lua era o Deus padroeiro dessa cidade. A Bíblia, em Gênesis 11, 27, começa a história de uma única família escolhida por Deus para por essa trazer a redenção da raça humana. O chefe daquela família era Abraão. Nome esse, posteriormente mudando para Abraão. Aleluia, glórias a Deus. Estevão declara que Deus apareceu a Abrão em um dos caldeus antes de ele habitar em Harã. A chamada de Deus a Abraão foi provavelmente o fato motivante na mudança para Harã de Terá, seu pai. Aleluia. Abraão decidia-se de Sem e tornou-se a pai de nação judaica. Glorificado seja Deus. Meus amados, até o versículo 28, nós vemos falar da geração onde começa a história de Abrão, né? Uma história muito linda. No decorrer da mensagem, nós vamos ouvir falar de Abrão, aonde mudou para Abraão. Glorificado seja Deus na minha vida e na sua vida.
Fique com essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida. Pai querido, Pai amado, Deus da glória, aqui nós lemos o capítulo 11, onde fala de toda a terra com uma mesma língua. A partir do versículo 7, a confusão das línguas. E lá, a partir do versículo 28, já começa a falar de Abrão. A partir daí por diante, já começa a história de Abrão, onde nós vamos ver na mensagem seguinte. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Se Ele permitir, amanhã estarei aqui, trazendo a mensagem no capítulo 12 de Gênesis. Glorificado seja Deus. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por essa mensagem. Leva essa mensagem onde eu não posso chegar. Chega nos presídios, Pai, chega nos hospitais, lá dos idosos. Chega, meu Pai, nas casas de apoio. Chega, meu Pai, na casa dos menores infratores. Chega, meu Pai, na vida daquela mãe, daqueles filhos, daquela avó, daquele avô que cuida dos seus filhos, que seus filhos cuidam deles, que o Senhor chega abençoando, chega protegendo. Meu Pai, chega abençoando os meus vizinhos de lado, de fundo, de frente, de todos os lados. Chega abençoando essa rua, essa cidade, esse Brasil, o mundo, o estado do Rio Grande do Norte. Chega, Pai, abençoando em nome de Jesus, trazendo paz a todos nós. Amém. E graças a Deus.